Muito bom dia a todos que estão aqui em nosso canal de Estudos Espíritas e vamos rogar que Deus enche esse nosso dia de muita coragem e de muita confiança também. Meus amigos, esse estudo é voltado a todos nós, não é? Que estamos aqui reencarnados e que nessa atual existência temos muitos objetivos a conquistar, mas sobretudo, meus amigos, muitos obstáculos também a vencer. Sim, porque na nossa jornada evolutiva, algumas coisas se apresentam como obstáculos para a gente. Eu vou citar aqui algumas delas. Primeira, gente, são as nossas inclinações do passado e que nem sempre são boas. Outro grande obstáculo ao nosso avanço é quando nós convivemos, não é, com alguns espíritos indisciplinados ao nosso redor. Muitas vezes, esse convívio mais estreito nos gera, assim, muitas dificuldades para nós vencermos as nossas inclinações e conquistarmos os nossos objetivos de crescimento. Outro item que nos atrapalha muito, a falta de confiança em nós próprios. E por fim, desses que eu selecionei, tem um que é muito importante e que também atrapalha muito a nossa jornada, é a autossabotagem, que é um mecanismo psicológico em que a pessoa, de forma consciente ou inconsciente, coloca ela própria obstáculos nos seus objetivos. São normalmente as pessoas que acreditam que não merecem da vida aquilo que seja bom. E normalmente estão associadas às pessoas com baixa estima, com falta de confiança em si mesmos. E aí diz a psicologia, qual a razão dessa autossabotagem? Ou algum trauma de infância, ou no correr da existência, a pessoa que não acredita em si e que acha que não é merecedora, começa a criar muitas dificuldades para a conquista de seus próprios objetivos. Então, iniciando o nosso estudo, para que a gente possa compreender, não é? Por que a gente não avança como deveria, eu vou trazer uma questão aqui que é muito desconcertante do Livro dos Espíritos, muito inquietante também, pelo que os espíritos superiores disseram a Kardec. Vejam a indagação 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, das nossas dificuldades, dos nossos atavismos ainda com o passado, das nossas viciações. Aí Kardec, será que o homem com o seu próprio esforço consegue vencer isso? Resposta dos Espíritos. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. A questão é, o que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Gente, essa é uma questão realmente inquietante, porque os espíritos afirmam categoricamente que a grande maioria de todos nós não faz o esforço necessário para vencer as próprias más inclinações e progredir espiritualmente. Eles dizem categoricamente, o que lhes falta é a vontade. Olha a reflexão do nosso estudo. Vocês sabem o que é que disse Albert Einstein, aquele físico alemão que foi considerado o pai da ciência moderna? Albert Einstein dizia assim, há uma força mais poderosa que o vapor, que a eletricidade e a energia atômica. É a vontade. Gente, e por bondade divina, todos nós, indistintamente, somos dotados intimamente da vontade.
Veja o que diz o Espírito Emmanuel a respeito dessa vontade. Ele diz assim: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência, e outros ainda departamentos que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à nossa razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Veja onde coloca Emmanuel a nossa vontade. E ele complementa: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, os espíritos nos dizem assim: vontade é a potência soberana da alma. Então, meus amigos, a vontade sendo um leme, é através desse leme que nós dirigimos a nossa existência para onde quer que a gente deseje. A regra, gente, da nossa existência como espíritos é a da independência. Nós não estamos nem devemos colocar na mão de outros a nossa felicidade, as nossas conquistas, aqueles objetivos que nós traçamos e que estamos sempre procrastinando, deixando para depois, deixando para um momento, entre aspas, mais oportuno. Isso vai nos enfraquecendo a vontade. É o que nos recomendam os espíritos, porque aí, muitas vezes, o nosso discurso fica de quem quer e a prática é daquele que não quer. É isso que nos acontece. É quando nós próprios enfraquecemos essa grande potência da alma que Deus nos concedeu e que, na palavra de Emmanuel, é o grande leme que deveria nortear a nossa vida, que é a vontade. Mas a nossa vontade, muitas vezes, se enfraquece. Nós ficamos amarrados, não é? Nós ficamos meio que engessados nos nossos propósitos e a nossa vida, entre aspas, estaciona muitas vezes. E aí vamos falar aqui do fortalecimento da vontade. Então, alguns estudiosos dizem assim: costuma-se dizer que uma pessoa tem esta condição de força de vontade quando tem energia e determinação para enfrentar um desafio pessoal. É aquilo que nós chamamos força de vontade. Eles dizem assim, os estudiosos: em circunstâncias favoráveis, a força de vontade não tem quase nenhum papel relevante. Em compensação, se nos encontramos diante de uma situação difícil, é necessário iniciar um mecanismo interno que sirva para combater essa dificuldade. E esse mecanismo é justamente a força de vontade. Segundo ainda esses especialistas em comportamento, a força de vontade não é uma qualidade espontânea ou natural, mas que pode ser possível treiná-la.
E aí eu fui buscar dentro da doutrina espírita uma mensagem de Joana de Ângeles nos falando sobre a força de vontade, que é quem deve nos impulsionar para mais adiante. Veja o que diz Joana de Ângeles. Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício, a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los, e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir teus objetivos, os objetivos máximos da tua atual existência. Não desistas, porém, se de início fracassares. Essa advertência de Joana é muito importante, porque às vezes nos primeiros obstáculos nossa vontade vai embora. É o que disseram os espíritos a Kardec naquela questão 909. Quão poucos homens fazem esforços. Por quê? Porque nas primeiras dificuldades fraquejam e não têm a vontade necessária para vencer essas dificuldades. E aí a vida fica realmente muito amarrada. Que maneiras nós podemos aqui no nosso estudo nos sugerir para fortalecer essa nossa vontade, para termos aquele mecanismo da força que a vontade precisa para nos impulsionar, gente? Primeiro, acreditar em si. Isso é muito importante para que a gente possa buscar as nossas conquistas, não é? Usar fraseologias mais positivas, porque muitas vezes a gente vai mentalizando naquilo que a gente acredita. Então é dizer, gente, eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou reunir as condições de alcançar aquelas minhas metas. Outra coisa importante, cercar-se de pessoas positivas. Ora, o convívio com aquela pessoa que é negativa, que é pessimista, que de manhã de noite só faz reclamar da vida, que coloca sempre a terceiros a culpa de seus próprios fracassos, o convívio com essas pessoas é muito complicado. Mas como cristãos, não estou colocando aqui que a gente deva afastar as pessoas. Se puder, vamos ajudá-las a sair desse estado mental negativo. Criar hábitos saudáveis. Dia a dia, gente, como dizia Santo Agostinho, criando hábitos saudáveis, nós vamos vencendo a nós próprios. E finalmente, o que recomendou Emmanuel a Chico Xavier, quando indagou como fazia, não é, justamente para vencer esses obstáculos, as dificuldades, Emmanuel diz assim: Chico, anota aí, disciplina, depois disciplina, terceiro, Chico, disciplina. Gente, a disciplina é fator fundamental para o nosso sucesso. E finalmente, com a recomendação que eu deixo no final do nosso estudo, as orações. Não vamos esquecer, gente, que nós temos em torno de nós nossos anjos guardiões, prontíssimos a nos auxiliar, a potencializar a nossa vontade, se assim o desejarmos. Então a oração nos aproxima do alto, nos aproxima desses bons espíritos, nos aproxima de Jesus, de Deus e de todos aqueles que podem nos auxiliar em nosso crescimento espiritual na atual romagem terrena. E vamos finalizar o nosso estudo com o Evangelho de Marcos, capítulo 9 e versículo 23, que diz assim, palavra de Jesus: tudo é possível àquele que crê. Então, gente, finalizamos assim dizendo, tudo é possível realmente, gente. Aquele que crê em si, que potencializa a sua vontade,
que se esforça profundamente em vencer as más inclinações, que não deixa de ser uma herança que a gente traz do nosso próprio passado, e que, além de confiar no alto, entende que nós somos, sim, merecedores de tudo que é bom que Deus possa nos conceder. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine e realmente nos fortaleça o ânimo para dias melhores. Se gostaram do nosso estudo, por favor, divulguem, deixem aqui aquele joinha, aquele like, façam seus comentários durante a semana, tá certo, gente? E, sobretudo, converse com as pessoas e peçam para se inscrever aqui no nosso canal. Desejo a todos, nesse instante, muita paz e muita luz também.